Vamos lá, irmãos. Eu vou tentar passar para você o que Deus falou comigo no meu coração, para a palavra de hoje. Eu não sei se eu vou conseguir. Sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir. Porque de vez em quando Deus desmonta a gente, sabe? E eu não sei como que você é, mas eu sou metódica, sabe? Quando as coisas saem fora do script, isso me congela, me paralisa um pouco. Mas já não tem mais script. Eu vou tentar passar para você, de acordo com o tema desse mês, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu nem sei o que Ele vai fazer. Eu sei que alguma coisa Ele já começou a fazer desde que a gente entrou nesse lugar. Meus irmãos, nunca Jesus chegou em algum lugar e a situação daquele lugar permaneceu a mesma, nunca. E Ele não veio aqui à toa nessa noite. Então, não quero ser eu quem vai atrapalhar o que Ele quer fazer na nossa vida nessa noite. Não vai ser eu que vai atrapalhar isso. Mas eu vou tentar passar para você aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aquilo que, de acordo com o que eu li, o Senhor me designou. Amém? Se eu não conseguir, vocês me perdoam. Porque não tem a ver comigo. Tem a ver com o que Ele quer fazer, com quem Ele é. E aí ultrapassa. Eu sou pequena demais para isso. Vamos lá. Se você puder abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, a gente vai falar. Sabe, depois de dias quentes, que Deus manda uma chuva, aquela chuva serena, que fica dias, e que conforme a chuva vai caindo, sobe um cheiro de tempo novo. Desde que eu sentei ali, o Senhor está falando sobre novidade. Deus está falando sobre um tempo novo. Deus está falando sobre algo novo. Algo novo. Eu cheguei aqui e estava cantando sobre algo novo. O Senhor tem algo novo para nós. Ele tem um tempo novo, uma estação nova. Um momento diferente desse. Você precisa estar atento para conseguir transicionar, meu irmão. Você precisa estar atento. Tem novidade de Deus chegando. Tem novidade de Deus chegando para nós. Tem novidade chegando, Lili. Tem novidade chegando. Eu não sei o que você tem esperado de Deus, sabe? Não sei. Mas Ele tem coisa para fazer. Ele tem alguma coisa para fazer. Vamos lá? É isso mesmo. Novos sonhos, novas realizações. Ed, tem novos sonhos, Ed. Tem novas realizações, Ed. Tem, viu? Tem.
Continua cantando, continua tocando, continua ministrando, porque Deus tem novos sonhos, novas realizações, um tempo novo, é isso mesmo. O novo de Deus, Ed, o novo de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Muitos vão olhar e vão falar: é Ele mesmo? É sim, porque Deus quer e Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer, para glória, honra e louvor do nome dEle, para que todos olhem, vejam e entendam que foi a boa mão do Senhor que fez, que foi a boa mão do Senhor que fez, para a glória do nome dEle, amém? Jesus. Mateus 5, irmãos. A gente vai ler 3 versículos. Os versículos 13 a 16. O texto diz assim: não vou aguardar você. Não sei se você já achou, mas eu não vou aguardar não. Senão a gente não consegue sair daqui hoje. O texto diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Você pode engrandecer o nome do Senhor por essa palavra através das suas palmas. Ser adorado, Senhor, ser bendito, ser engrandecido o teu santo nome, para todos sempre. Meus irmãos, eu vou dar um salto aqui na minha introdução, porque a gente não vai ter muito tempo para falar sobre ela. A gente está diante do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, não sei como está na sua versão bíblica. E esse é o maior discurso de Jesus registrado na Bíblia. É uma coletânea de instruções que vai compreender, que vai organizar, que vai reger, que vai regrar a vida do crente em Cristo Jesus. Então, o Sermão do Monte começa no capítulo 5 e ele termina lá no finalzinho do 7. E você vai encontrar, a partir do 5, começa com as bem-aventuranças, e a partir de então, você tem falando sobre a lei de Moisés, falando sobre ira, adultério, divórcio, juramento, voto, vingança e tantos outros assuntos que são importantes para a vida do crente em Cristo Jesus. E talvez a sua pergunta para mim essa noite seja: tá, Elaine, mas o que o Sermão da Montanha tem a ver com o tema desse mês? Que o tema desse mês é vivendo para a glória de Deus. O que o tema desse mês tem a ver com o Sermão do Monte? Essa passagem, ela tem uma proposta de enfatizar que a vida do cristão deve ser. A vida do cristão, ela não pode ser, mas ela deve ser um testemunho de fé. E que nós devemos viver para glorificar ao nosso Deus. E aí, eu separei 3 palavras para a gente, que eu entendi como resumo de partes desse sermão, para falar para nós, para a gente conversar essa noite
sobre viver para a glória de Deus. A primeira está no que eu acabei de falar, testemunho. Então, a palavra, o Sermão do Monte, ele demonstra como, ele enfatiza como que um cristão deve proceder para testemunhar a respeito de Cristo. Então, a minha primeira pergunta para o texto e para que eu compreendesse aquilo que Deus queria falar conosco nessa noite foi: o que é ser testemunha? E aí o dicionário me responde o que é ser testemunha. Ele diz que, primeiro, é uma pessoa que assistiu a um acontecimento ou um fato. É uma pessoa que assistiu a um ato a fim de atestar a sua veracidade ou a validade legal. E aí surge uma segunda pergunta a partir da primeira: qual é o papel da testemunha? E o papel da testemunha é fornecer informações verídicas sobre fatos do caso, com base na sua experiência e no conhecimento. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você sobre ser testemunha é que não é possível testemunhar daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós não vivemos, daquilo que não experienciamos, daquilo que não conhecemos. Para que a gente seja testemunha sobre algo, a respeito de qualquer coisa, a gente precisa saber do caso, a gente precisa ter vivido, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter participado, porque somente falar por falar não testemunha, não atesta a veracidade de nada. Então o que o Senhor hoje está querendo falar conosco, nós precisamos, para glorificar o nome dEle, nós precisamos testemunhar a respeito de quem Ele é. Mas não há possibilidades de testemunhar a respeito daquilo que não se conhece, daquilo que não se sabe. Para testemunhar, para atestar a veracidade de qualquer coisa, você precisa ter vivido, você precisa ter conhecimento, você precisa ter tido a experiência. Então Jesus está dizendo para mim e para você hoje: quer testemunhar da glória, daquilo que eu tenho feito na sua vida? Ande comigo, viva comigo, seja meu amigo, e aí você vai saber quem eu sou, e aí vai poder testemunhar a respeito de quem eu sou. O Salmo 34:8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Não há como eu saber que o Senhor é bom se eu não experimentar que o Senhor é bom. Não tem como eu saber que algo é doce, salgado, azedo, se eu não experimentar. Esses dias aconteceu uma coisa interessante comigo. A pediatra do Nicolas me disse que era para eu inserir algumas coisas na alimentação dele. E uma das coisas que ela mandou eu incluir na alimentação dele foi grão de bico. E quando ela falou isso, eu olhei e falei: cara, detesto grão de bico. Grão de bico é horrível. Eu tenho seletividade alimentar, irmãos. E algumas coisas que me parecem estranhas eu não provo. Agora me pergunta: eu provei grão de bico para saber se ele era ruim? Não sabia, nunca tinha provado. Eu olhava para aquilo, dava ojeriza, mas eu não chegava perto para saber se era bom ou não. Como que você sabe? Como que você atesta? Aí a médica mandou, eu comprei. E eu provei porque eu quis? Claro que não. Ele pegou um grãozinho e colocou na minha boca. Eu podia cuspir? Claro que não. Porque eu queria que ele comesse, eu tive que comer. Eu comi e falei: cara, o negócio é bom. E eu levei tanto tempo sem comer, porque eu tinha certeza que era ruim. O meu testemunho a respeito do grão de bico era um testemunho falso. Por quê? Porque eu não conhecia, não sabia o sabor, nunca tinha experimentado. Se eu não experimentei, eu não tenho certeza qual é o gosto, qual é a textura. O Senhor está dizendo para nós essa noite: provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa
vida. Jó, depois que passa por todas as coisas, ele olha e fala: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Os olhos de Jó viam realmente o Senhor? Não, irmãos, mas ele teve experiência. Ele falou, Deus ouviu, respondeu. Ele retrucou de novo e Deus ouviu, respondeu. E esse é o relacionamento do crente com Deus. Não tem como testemunhar se nós não vivenciarmos, se nós não tivermos conhecimento. Se nós falarmos daquilo que não sabemos, o testemunho será falso. E um testemunho falso é arbitrário, é contrário, não é aceito. O Senhor hoje está nos convidando a ser testemunhas das maravilhas, dos milagres, das grandezas que Ele faz na nossa vida. Mas para isso, precisa disso. Conhecer a Deus. Conhecer a Jesus. Você vai conhecê-lo através de experiências, vai. Você vai conhecê-lo através de falar com Ele, vai. Mas você vai conhecê-lo, Ele vai se revelar a você através da palavra que Ele deixou como bússola. Como manual de fé e prática. Está aqui, acessível à sua mão. Então a gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa se dedicar ao estudo da palavra. Senão, não tem como conhecer. Senão, não tem como. A gente vai viver no raso. A gente vai viver um relacionamento raso, vazio. A gente precisa conhecer. E aí, irmãos, o segundo ponto que eu quero falar com você, que Jesus fala nesse texto, Jesus está diante dos seus discípulos, diante de uma multidão. E aí aqui é um ponto interessante que eu queria trocar com você. O texto bíblico vai dizer que há uma multidão em volta. Há uma multidão ouvindo os ensinamentos de Jesus. Só que o texto é bem enfático com o público-alvo de Jesus nessa hora, na hora que ele vai falar sobre o sermão do monte. O público-alvo de Jesus nessa hora são os discípulos. Por quê? Porque o texto diz que há uma multidão, e há uma multidão, mas ele é enfático quando ele diz que os discípulos se assentaram à volta e ele falava a eles. Então esses ensinamentos de Jesus não era para a multidão, porque a multidão é volátil. A multidão está hoje, amanhã não está. A multidão quer o milagre, quer a bênção. A multidão quer o que Jesus pode fazer por ela. Mas os discípulos, eles estavam com Jesus todos os dias. Eles estavam interessados em quem Jesus era, não naquilo que ele poderia produzir para eles. Então o ensinamento de como viver a vida é um ensinamento para os discípulos. E os discípulos estão ali em volta dele, assentados em volta dele. E ele faz duas analogias que a gente conhece, a gente já ouviu esse texto um bocado de vezes. Eu não trago novidade nenhuma aqui. Ele diz assim: vocês são sal da terra. Vocês são sal da terra. E é interessante, eu gosto dessas afirmações de Jesus, porque você não vê Jesus dizendo assim: é possível que vocês sejam, talvez vocês sejam, será que vocês serão? Ou eu estou preparando vocês para serem. Não. Jesus é enfático, assertivo. Jesus diz com clareza: vocês são sal. Não tem dúvidas de que eles são sal da terra. E aí é interessante porque
o sal, existem designações específicas para ele. Existem designações específicas para o sal. Então, se eu estivesse aqui conversando com pessoas lá do interior do estado, elas iam dizer que a primeira função do sal é conservar os alimentos. E de fato é. E aí, de repente, você me pergunta assim: Elaine, como que eu sendo sal, eu conservo alguma coisa? Conservar significa manter em bom estado. Então, eu e você, como sal da terra, nós precisamos conservar, manter em bom estado o quê? A paz, a harmonia, a alegria, os bons costumes. Tudo isso a gente precisa manter conservado, porque o mundo lá fora está dizendo não tem nada a ver, mas o Senhor nos chamou como sal da terra, e sal da terra conserva, e se conserva, nós precisamos começar a conservar algumas coisas. A gente não tem que ser o primeiro a gritar em casa, a gente não tem que ser o primeiro a dar o piti, a gente tem que ser o primeiro que apazigua, que conserva a paz, a alegria, o amor, a tranquilidade. O Senhor te chamou como sal. Ei, você é sal da terra. É sal. Aí, eu acho que outra designação importante do sal, e que a gente é que a gente mais conhece, é dar sabor aos alimentos. Porque o sal, ele levanta o sabor dos alimentos, ele faz com que aquilo fique mais aguçado. E como eu, como sal da terra, vou levantar o sabor da vida de alguém? Como que eu dou sabor? Como que eu saboreio a vida de alguém? Meu irmão, deixa eu te falar. O tanto de gente nessa terra que já perdeu o sentido da vida, já perdeu o gosto pela vida, já perdeu o sabor. Deus está dizendo para você: ei, você pode trazer sabor com uma palavra, com uma ligação, com um sorriso, com um abraço, com um oi. Você é sal, e sal tempera, sal traz gosto. É tempo da gente se colocar como sal e começar a levar vida para aqueles que estão sem vida por aí. Tem um monte de gente, irmãos, que já perdeu o sentido da vida, e você está aí sabendo disso. Não manda uma mensagem, não liga, não se move, deixa para lá. Isso não é atitude de cristão. Jesus está dizendo para nós: você é sal, precisa temperar, precisa dar gosto. E aí tem uma outra coisa bem interessante no sal, que ele parece que é 880, né? Ele é essencial à saúde. Mas como assim, Elaine? Se o sal demais, ele acaba trazendo hipertensão, uma série de doenças cardíacas. O sódio, ele é um elemento primordial para algumas coisas no nosso organismo, no nosso cérebro, sistema nervoso central e algumas outras áreas, musculatura do nosso corpo. Aí Jesus está dizendo para nós: você é sal, e como sal, você é essencial à saúde do povo que está aí fora. Como sal, você pode levar saúde física, emocional e espiritual para quem está aí fora necessitando. Irmãos, nunca houve tanta gente doente fisicamente, mentalmente, espiritualmente como no dia de hoje. E você está aí podendo dar a mão a esse alguém, e o Senhor está dizendo: você é sal. Você é sal. O sal, como representante
o sal provoca sede. E nós, como representantes de Cristo nessa terra, a gente precisa provocar fome e sede de Deus nas pessoas. A gente precisa provocar fome e sede de Deus nesse mundo que está perdido. A gente precisa provocar sede de Jesus, sede de Deus, para que essas pessoas olhem para nós e desejem ao Senhor, desejem a água viva, desejem viver com Ele. Mas é engraçado que o texto, ele Jesus afirma: vocês são o sal da terra. Mas aí ele faz uma pergunta condicional. E ele diz assim: mas e se esse sal perder o sabor? Vai servir para quê? Tem como voltar a ser salgado de novo? É como se Deus estivesse falando assim: vocês são sal, estão fazendo a diferença nesse mundo. Mas e se você deixar de ser sal e passar a ser igual a todos eles? Como que vai ser? E se você que é sal perder o sabor e começar a ser igual ao mundo? Qual é a função de um sal insípido no meio de um saleiro insípido? Nenhuma. É só mais de mais. Enquanto Deus falava comigo a respeito disso, o Senhor me lembrou do apóstolo Paulo falando a Timóteo. A segunda carta, o capítulo 3, o versículo 14, ele diz assim: tu, Timóteo, porém, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendestes e que fostes assegurado, sabendo de quem as tem aprendido. Jesus está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eles podem, você não. Você é sal. Como sal precisa fazer diferença nesse tempo. Você, como sal, precisa ser diferente. Continua com o ensinamento que você recebeu. Permaneça. Irmãos, o Senhor está falando conosco para a gente permanecer naquilo que ensinamos, naquilo que aprendemos. Quantos filhos de crente saem de casa para estudar, fazer faculdades, universidades públicas, particulares, e chegam lá sal, mas daí a meses se torna insípido como todo o resto do povo? Quantas mulheres têm necessidade de sair para trabalhar e se misturam no meio de um povo sem sal e perdem o sabor? Quantos homens saem para se divertir no futebol, seja lá onde for, e se misturam e perdem o sabor? Eu estou falando que você não pode fazer faculdade? Claro que não. Eu não estou dizendo que você não possa trabalhar. Eu não estou dizendo que você não possa o seu futebol. Eu estou dizendo que no futebol, no trabalho, na faculdade, você precisa permanecer sal. Não dá para mudar, não dá. Porque senão perde o propósito. Porque senão perde o valor, perde tudo. Se você se torna como eles, você é só mais deles. E Deus te colocou nesses lugares para fazer a diferença, para salgar, para saborizar, para trazer saúde. E aí, eu estou correndo e vou correr mais. A segunda coisa que o Senhor faz, a segunda analogia é a luz. E eu vou terminar em nome de Jesus em alguns minutos.
Ele diz assim: vocês são a luz do mundo. E ele fala duas coisas a respeito disso. Ele diz assim: não se esconde uma cidade construída sobre um monte. É possível esconder uma cidade construída pelo monte? Não é. A gente, dependendo de onde você mora por aqui, você consegue ver Petrópolis. Consegue ver as luzes à noite, pelo menos. Se você passar na linha vermelha ou na linha amarela, você vê o Complexo do Alemão, vários morros. É impossível esconder aquilo ali. Jesus está dizendo: não se esconde uma cidade que foi construída sobre um monte. E aí ele diz também: e ninguém, preste atenção nisso, ninguém acende uma candeia, ou acende uma luminária, ou acende uma luz, e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, ela coloca no lugar apropriado. Assim, ilumina todos que estão na casa. E aí, o que Jesus está dizendo? Ele diz: vocês são luz. Vocês são luz do mundo. Só que vocês precisam cumprir o propósito da sua existência. Porque não tem como colocar luz, acender a luz, acender uma candeia e colocar alguma coisa em cima. Não vai iluminar. Uma lâmpada que é colocada alguma coisa em cima, ela não faz aquilo que foi proposto para ela. Qual é o propósito de uma lâmpada? Iluminar. Se você coloca uma coisa em cima, é impossível. Então Jesus está dizendo para nós: luz ilumina, luz traz clareza, luz traz claridade. A gente precisa cumprir o propósito de Deus na nossa vida. O seu propósito é iluminar. Não dá mais para ficar escondido. Não dá. Chega de estar escondido debaixo da mesa, debaixo da caixa, debaixo de sei lá o quê. Chega! Não tem nada a ver, esse texto não tem nada a ver com você ter brilho excessivo, que isso, não! Esse texto está falando sobre você cumprir o propósito de Deus na sua vida. E é cumprindo o propósito de Deus na sua vida que você glorifica a Deus. Quer glorificar a Deus com a sua vida? Cumpre o propósito dele. Chega de estar dando desculpinha de que eu não posso, eu não tenho, isso, aquilo outro. Não se coloca uma luz debaixo da mesa. Luz é para estar em local visível, para que todos que estão na escuridão sejam iluminados pela sua vida. Deixa eu te falar, esse negócio de que eu tô aqui no meu cantinho fazendo o meu, do jeitinho que eu posso, porque, deixa eu te falar, isso não é humildade. Deus falou comigo dessa tarde: Elaine, isso é orgulho, isso não é humildade. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para iluminar as trevas. É tempo de sair debaixo da mesa. É tempo de fazer a diferença no lugar onde você está. É tempo de ser luz. É tempo. Quer glorificar o nome do Senhor? Quer glorificar o nome do Senhor com a sua vida? Começa a ser luz. Você já viu farol ser colocado no lugar baixo? Não. Um farol, ele é colocado no lugar mais alto da costa da cidade.
Por quê? Porque na escuridão do mar, quem tiver perdido, quem tiver desorientado, quem tiver ao léu, vai ver a luz brilhando e vai se guiar até essa luz. Assim, brilhe a vossa luz. Deus chamou como luz, meu irmão. Chega de dar desculpa. Chega de mimimi. Chega de conversa fiada. Esse é o mês de viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é uma vida de ser sal e luz nessa terra. É de salgar, de dar sabor, de fazer a diferença. Deus chamou para fazer a diferença em todas as esferas governamentais, em todas as esferas militares. Deus chamou para fazer a diferença no lugar onde você estiver, onde quer que esteja, de acordo com o lugar. Você não precisa de um microfone, de um palco para isso. Não, porque aqui só tem luzeiro. É só luz iluminando luz. Não faz a diferença nenhuma. Sabe onde você faz diferença? Na escuridão. Você faz diferença? O pessoal da adoração pode subir. Estou só um pouquinho. Você faz a diferença nas trevas. Efésios 5:8 ele diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Portanto, vivam como filhos da luz. Filhos da luz emanam a luz que vem de Cristo Jesus. Você precisa refletir a luz de Cristo. Você precisa ser farol para um mundo que está na escuridão. Você precisa fazer a diferença para aqueles que estão perdidos por aí, meus irmãos. Viver para a glória de Deus é uma vida de sal e luz, de quem faz a diferença nessa terra, e quem Deus usa para mudar a história de vidas. Você e eu precisamos ser sal e luz. Nós precisamos fazer a diferença. Vamos adorar o Senhor. Você se coloca de pé. Canta sabendo do que você está cantando, hein? Conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.
Eu vou terminar a palavra com aquilo que Jesus finaliza, com o versículo 16. Diz assim: assim como sal e como luz, assim brilhe a vossa luz, a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e o resultado é o quê? Glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Que você guarde no seu coração tudo aquilo que você tem aprendido a respeito de Cristo, e que nada nem ninguém roube os ensinamentos de quem Cristo é na sua vida. Que você viva como sal dessa terra, e que você seja um luzeiro onde quer que você seja plantado, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja no seu futebol, seja onde quer que você esteja, que você seja um farol para iluminar, para conduzir aqueles que estão perdidos até um repouso seguro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar o nome do Senhor. Que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu não sei se entrou aqui essa noite alguém que não conhece a Jesus, nunca conheceu, mas que ouviu a palavra, ouviu os louvores, ouviu tudo que Deus fez essa noite no nosso meio e foi tocado pelo Espírito Santo e está desejoso de conhecer a Jesus. Se você é essa pessoa, eu quero te pedir que dê um sinal com a mão assim, e nós vamos orar por você. Ou também, se você um dia esteve no nosso meio, aqui ou em outro lugar, e por algum motivo você se afastou da presença do Senhor, mas que da mesma forma, de igual forma, ouviu a palavra e sentiu o desejo de viver com Cristo de novo. Se você é essa pessoa, você pode me sinalizar com as mãos e nós vamos orar por você. Tem alguém para Jesus? Tem um irmão para Jesus? Adora o nome do Senhor essa noite. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Você pode vir até aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém que queira aceitar Jesus essa noite como seu único, suficiente Salvador? Mais alguém? Um sinal com a sua mão. É um sinal com a sua mão e é uma mudança de vida. Mais alguém? Não? Nós vamos orar. O Júnior, ele nunca foi cristão? Já? Júnior está retornando para os caminhos do Senhor. E a palavra de Deus diz que tem festa no céu essa noite. Você pode engrandecer o nome do Senhor. Se tem festa no céu, tem festa aqui conosco também. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é bom. Você estende sua mão para cá. Nós vamos orar pela vida do Júnior. Senhor, nós apresentamos a vida do Júnior agora aqui diante de Ti, Senhor. Colocamos o Júnior nas Suas mãos. Senhor, o Júnior entendeu que ele precisa ser sal e luz. Ele entendeu que não há melhor lugar para se estar que a Sua presença. Então nós te pedimos, Senhor, firma os passos do Júnior, Senhor.
Conduz o Júnior, ó Deus. Sê com ele, ó Deus. Que ele possa dar frutos neste lugar. Que ele possa, Senhor, ser um luzeiro onde quer que ele esteja. Muda a história do teu filho. Restaura, Senhor. Transforma para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Júnior, essa é a sua nova família. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais forte, irmão. Glória a Deus. Glórias sejam dadas a Deus. Meus irmãos, nós vamos para casa com essa palavra. Nós vamos para casa debaixo dessa unção que o Senhor liberou sobre nós, crendo numa semana incrível que começa hoje, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Tem alguém que está visitando a gente hoje pela primeira vez? Dá um sinal com sua mão aí, só para a gente celebrar Deus pela sua vida, viu? Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Sejam bem-vindos. Vocês que vieram adorar a Deus conosco hoje pela primeira vez. E o Igor me mandou uma mensagem dizendo que tem alguns amigos deles que estão aqui hoje. A Joana, que é de Portugal, e o Vilmar, que morava aqui, não é isso? Deus abençoe vocês grandemente. Volte sempre. Toda vez que estiver por aqui, essa aqui é a casa de vocês. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Estende assim as suas mãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Te glorificamos, a Deus, te bendizemos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado por essa noite tão especial de estarmos aqui, reunidos como igreja para te adorar, para te engrandecer, para te louvar, ó Deus. Obrigado pela tua bondade de rasgar os céus sobre nós e derramar sobre nós uma porção da tua presença. Obrigado por uma vida que se rendeu aos teus pés essa noite, por meio da tua palavra que foi pregada. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança, livra-nos de todo mal. Nos dê uma semana incrível na presença do Senhor, repleta de alegrias, repleta de respostas do Senhor para nós. Te oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025! Luz que vence as